Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 13. Glórias a Deus. É uma meditação muito boa e muito forte, meus irmãos. Livro de João, capítulo 13, do versículo 21 a o 30. Vamos entender o que a Bíblia diz, glórias a Deus, quando a pessoa está em desobediência com Deus. Abra aí. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber de quem ele falava, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando ele sobre o seu peito, o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás, e disse, pois Jesus: o que fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa sentado compreenderam a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, os avisos de Deus através de Jesus está aqui, ó. Então, se uma vez você diz que conheceu a verdade, essa é a verdade que você tem que apresentar que conheceu, não a vida dos outros. Já começo cortando logo assim. Mas vamos entender o que a palavra de Deus diz. Antes de eu falar de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa ou de sua membresia, primeiramente eu tenho que entender o mundo espiritual que está ali. Porque eu já vi muita gente falando assim de uma tal igreja, dizendo assim: eles falam que Satanás possuiu aquela vida lá e ficam gravando e colocando na internet. Aquilo é mentira, aquilo é montagem. É montagem? Então eu vou te mostrar aqui para ver se é montagem mesmo aqui, ó. Olha só. E após o bocado, quer dizer a ceia, e após Judas participar da ceia, entrou Satanás em Judas Iscariote. E Jesus falou diretamente, não com Judas, mas que Satanás que estava em Judas disse assim, ó: o que fazei-o depressa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, cuidado com esses mentirosos e mentirosas que estão nessa rede social e até em outras redes sociais que nós andamos observando, dizendo que conheceu a verdade, mas a verdade eles nunca apresentam essa verdade. Eles falam mais da vida dos outros, mal da vida dos outros, do que a verdade bíblica que nós estamos falando aqui. Então, dentro desse resumo, eu tenho passado aqui para vocês. Quem entrou em Judas Iscariote na última ceia? Jesus falou: um de vós há de me trair nessa ceia. Um de vós é o diabo. Um olhou para o outro: eu. Aí Jesus: aquele aqui é o dar o bocado. Mas todos participaram do bocado. Todos participaram da última ceia. Como saber quem era quem? Quando Judas Iscariote toca na última ceia, a Bíblia fala que ele fica possuído pelo Satanás. Antes de Satanás entrar em Judas, ele estava do lado. Jesus falou: um de vós é o diabo. Aí quando ele participa da ceia, o diabo estava do lado de Judas Iscariote. Quando ele tocou na ceia, a Bíblia dizia: entrou Satanás em Judas. Então, meu amigo, cuidado com essas pessoas que gostam de falar mal de instituição religiosa. Ore a Deus. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador e congregue numa igreja para